Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Graça e paz, igreja. Amém. Também saudamos aqueles que nos acompanham pelas transmissões, que o Senhor Deus, nessa noite, os visite com a mesma graça que paira sobre nossas vidas aqui neste lugar. Vamos abrir as Escrituras no livro de Hebreus. Nós vamos fazer a leitura no capítulo de número 6. Iremos ler do verso 1 até o verso de número 8. Livro de Hebreus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Você que visita-nos, nós estamos numa série de exposições no livro de Hebreus. Você pode conferir as ministrações anteriores, visitando o canal da igreja ou o Spotify da mesma. Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Conforme você achar o texto, se você tiver condições, eu te convido a te colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Assim nos fala as Sagradas Escrituras. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Que o Senhor nos abençoe com a sua gloriosa palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós estamos alegres em Tua presença, Pai, e os nossos corações vibram de júbilo, pois temos a certeza que o Senhor está no meio de nós. Nesse momento nós vamos ouvir a Sua palavra, e ela é a razão máxima que nos faz estar aqui nessa noite. Então nós suplicamos ao Senhor que, por Sua infinita misericórdia, o Senhor traga edificação às nossas vidas. O Senhor traga conforto ao nosso coração. Se for preciso, se for necessário, que o Senhor nos corrija, nos exorte, nos repreenda, mas não permita que venhamos a deixar este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos, nós precisamos ouvir a sua voz. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. A urgente necessidade de progresso espiritual em um mundo de grande apostasia. Vimos no fim do capítulo 5, o autor sagrado repreender aquela primitiva igreja sob a imaturidade constante na qual ela vivia, mesmo após tanto tempo ouvindo o Evangelho e compondo a igreja de Jesus Cristo em Jerusalém. O autor bíblico irá mostrar àqueles primitivos cristãos que era preciso amadurecer e desenvolver sua espiritualidade, abandonando o leite infantil para, de fato, consumir um alimento sólido, consistente, que é a própria palavra de Deus. Advertindo aqueles cristãos sobre a necessidade de amadurecerem,
pois o Evangelho carecia de suas vidas e a obra de Deus dependia de seu empenho, e estes que deveriam já ensinar a outros as maravilhosas doutrinas da salvação, ainda engatinhavam como crianças infantes, completamente alheios ao perigo que as cercava e à necessidade urgente de crescimento que a elas era imposto. No 6º capítulo, o autor sagrado vai iniciar o texto que lemos, do verso 1 até o verso 8, seguindo com o seu argumento sobre a necessidade de um progresso espiritual e de um amadurecimento conciso em um mundo que está caminhando em passos largos numa franca e aberta apostasia. Quando tratamos sobre apostasia, não estamos falando de algo que está fora dos muros da igreja, mas estamos falando de uma realidade devastadora que está dentro da igreja. Quando falamos sobre desvios e presumidamente alguém que se declara cristão, não estamos falando de uma ameaça que está fora dos nossos muros, mas de um perigo que está dentro dos nossos muros. E dentro dessa realidade avassaladora sobre a qual nós estamos a viver, a Escritura Sagrada vai nos mostrar que é urgente e necessário que nós progredamos na nossa caminhada cristã, que nós avancemos em nosso desenvolvimento espiritual, que nós de fato amadureçamos nessa jornada que Cristo nos convidou a seguir, a fim de que possamos viver uma vida que glorifique a Deus e o nome que nos fora dado de cristãos faça sentido e tenha relevância. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 6. E eu quero percorrer esse texto com você nessa noite, a fim de compreender a urgente necessidade de progresso espiritual em um mundo de apostasia. A primeira verdade que eu quero destacar está justamente nos 3 primeiros versículos. Veja o que diz os 3 primeiros versículos. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, ou maturidade na língua grega, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso nós vamos fazer, se Deus permitir. Para que você compreenda os 3 versos aqui do capítulo 6, você não pode deixar de considerar o que foi dito no capítulo 5. No capítulo 5, o autor de Hebreus fala a respeito da doutrina de Cristo. E ele apresenta-nos Cristo como um sumo sacerdote sendo entronizado nos céus a fim de mediar a relação dos homens e Deus. E depois de apresentar essa doutrina de forma inicial, ele vai abrir um parênteses e vai dizer àqueles cristãos: eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas vocês não amadureceram o suficiente. E vocês ainda estão engatinhando e vocês não compreendem a imensa profundidade daquilo que é necessário compreender sobre Cristo. E agora, dando continuidade ao seu pensamento, depois do parêntese, da repreensão que ele nos faz no final do capítulo 5, ele diz: agora vamos deixar um pouco de lado esses princípios que são elementares, que são básicos da doutrina de Cristo, o ABC do Evangelho. Vamos deixar essas coisas um pouco de lado. Vamos centrar naquilo que de fato exige de nós um pouco mais de aprofundamento, pois essa é a minha vontade, o meu desejo e o meu propósito para vocês. Ele irá destacar pelo menos 6 aspectos doutrinários que deseja discutir com aqueles cristãos, e como é o hábito desse autor bíblico, ele faz isso à luz de exemplos do Antigo Testamento. E a partir de figuras veterotestamentárias, ele vai começar a discutir e a pensar a doutrina cristã como Cristo confiou aos seus apóstolos. E estes confiaram à igreja. E então ele vai nos falar a respeito de 6 elementos doutrinários que são indispensáveis a qualquer indivíduo que se declara cristão. Sim, a primeira coisa que ele vai nos apresentar é a doutrina do arrependimento. E ele vai dizer: olha, deixemos-nos levar para o que é perfeito. O sentido grego é maturidade, amadurecimento, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. O primeiro elemento doutrinário que o autor bíblico vai mostrar é a doutrina do arrependimento. Sim, e nós vivemos uma época em que a doutrina do arrependimento, ela tem sido diluída a tal ponto que as pessoas já não se sentem mais constrangidas diante de Deus, ao mesmo passo que vivem na prática do pecado. Mas a Bíblia vai nos mostrar que sem arrependimento é impossível vivermos uma verdadeira experiência com o Senhor. E sem arrependimento é simplesmente impraticável a fé cristã, pois tudo começa no ato de nós nos arrependermos de nosso pecado.
E é por isso que em Atos capítulo 3, no verso 19, Lucas vai dizer à primitiva igreja o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A Escritura nos diz que nós somos pecadores e nós possuímos pecados em nossas vidas. E nossos pecados podem ser tenebrosos e mais vermelhos do que a escarlate. No entanto, se nós nos arrependermos e nós convertermos o nosso caminho, os nossos pecados serão cancelados. Mas para que os nossos pecados sejam cancelados, é indispensável o ato do arrependimento. Porque não há condições de seguir a Cristo se nós não nos arrependermos de nosso erro. Não há possibilidade de caminharmos ao lado de Cristo se nós não abandonarmos a nossa transgressão. Não existe como vivermos junto de Cristo se nós não nos arrependermos de nossa culpa e do nosso equívoco diante de Deus. Tudo começa com o arrependimento. A primitiva igreja não pode esquecer disso. E a contemporânea igreja também não pode esquecer disso. Em épocas de uma profunda diluição doutrinária, em que os indivíduos tomados pelo pensamento pós-moderno simplesmente diluíram todas as coisas e relativizaram todas as coisas, a palavra de Deus nos traz uma verdade que é indissolúvel. A verdade de que sem arrependimento jamais viveremos ao lado do Senhor. Não existe cristão sem arrependimento. Não existe igreja sem arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento. A Bíblia diz: vinde como você está, mas ela não diz que você fica do jeito que você quiser. A Escritura nos chama a vir da maneira como nós estamos, mas Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para transformar toda e qualquer criatura, a criatura que tem uma postura de arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso. E a maioria das pessoas vive apenas na prática do remorso. Elas erram, elas pecam, elas ficam tristes, elas choram, mas tão logo aquela tristeza vai embora, elas voltam correndo para o pecado. Isso não é arrependimento. O arrependimento consiste no abandono, na conversão, na renúncia daquilo que nos separa de Deus. A segunda verdade que ele apresenta, como um princípio elementar da fé cristã, é a doutrina da fé. Sim, a doutrina da fé. Mas que tipo de fé o autor bíblico está apontando para os cristãos hebreus? Não é mais uma fé fundamentada nas práticas da antiga religião judaica. Não é mais uma fé fundamentada em obras, em serviços ou em qualquer coisa que o indivíduo pudesse fazer. É uma fé que está arraigada, entronizada e imersa na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E é por isso que em Efésios capítulo 2, do verso 8 e o verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é mediante as suas obras, não é mediante os seus feitos, não é mediante a sua caridade, a sua bondade, não, mediante a fé. E isso não vem de você, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas qual era o conflito que crescia no coração dos hebreus? Eles ouviam a pregação do Evangelho em que Cristo disse: vocês são justificados pela fé. E eles também ouviam o discurso dos sacerdotes do templo que diziam: não basta apenas ter fé, é preciso fazer o sacrifício, é preciso vir ao templo, é preciso cumprir a penitência, é preciso atender às exigências. E numa profunda confusão, o autor sagrado vai dizer: nós fomos justificados única e exclusivamente por meio da fé. Não uma fé que nasceu no nosso coração, mas uma fé que nos foi dada de presente por Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas acredite você, que vivemos um tempo tão estranho e esquisito, que muitas pessoas estão dentro de igrejas cristãs, afirmando-se cristãos, mas não possuem uma microgota de fé cristã. Não acreditam em Jesus, não acreditam na Escritura que é infalível, não acreditam nas doutrinas centrais do Evangelho, não acreditam que a palavra de Deus é inerrante, sequer acreditam que Jesus realmente existiu, sequer acreditam que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, não acreditam que Jesus um dia irá voltar para buscar o seu povo. Estão dentro de uma igreja, mas não possuem fé. Mas o verdadeiro cristão tem uma fé fundamentada em Cristo. A nossa fé não é na instituição, a nossa fé não é no ministério,
A nossa fé não é na estrutura eclesiástica. A nossa fé é em Deus, e somente em Deus, e nada além de Deus. Mas não somente a fé. Ele também vai nos falar a respeito do batismo. E é interessante ele colocar a expressão no plural, batismos. Não existem batismos cristãos, só há um batismo. Mas por que ele coloca o termo no plural? Porque, como eu já disse no início, o objetivo do autor bíblico é fazer um contraponto o tempo inteiro com aquilo que o judaísmo ensinava. E na lei de Moisés haviam diversos atos de purificação, em que as pessoas tinham que se lavar, se purificar para poder entrar no templo, para poder oferecer o sacrifício, para acender o incenso, para entrar dentro de casa. E então ele diz, olha, nós não estamos mais aprisionados a esses rituais do judaísmo. Nós agora fomos selados por um batismo, o batismo glorioso de Cristo. E é por isso que Pedro vai dizer, lá em Atos no capítulo 2, no verso 38, o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, o batismo cristão é um batismo concernente à vontade de Deus. O batismo cristão está arraigado dentro da promoção do Evangelho. E aqueles judeus estavam ainda aprisionados às puras e simples lavagens da religião judaica. Mas o autor sagrado vai dizer exatamente o oposto disso. O quarto elemento que ele destaca, a imposição de mãos. E o que é que isso tem a ver nas Escrituras? Esse termo, sempre que surge, está associado às curas, às bênçãos, a alguém que é cheio do Espírito. O próprio Senhor Jesus Cristo fez isso em diversos momentos. Marcos capítulo 5, verso 22 e 23. Ele diz, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. E em diversas passagens nós vamos ver a imposição de mãos, com essa finalidade de abençoar, de curar, de libertar, de transformar. E é exatamente essa a essência do Evangelho. O Evangelho não foi dado por Deus para dividir a humanidade. O Evangelho não foi dado por Deus para dilacerar a igreja. Não, o Evangelho foi dado por Deus para que nós curemos os enfermos, libertemos os cativos e proclamemos o ano aceitável do Senhor. E levemos aos perdidos a esperança da vida eterna. E proclamemos àqueles que estão na escuridão a luz gloriosa da graça redentora. Mas não somente isso. O sexto elemento básico da doutrina cristã, o juízo eterno. Sim, a doutrina dos últimos dias foi silenciada da maioria dos púlpitos. A doutrina a respeito da volta gloriosa de Cristo é desconhecida por essa geração de cristãos. Porque se fosse conhecida, a postura deles seria muito diferente daquela que nós vemos nos nossos dias. E ele diz, o juízo eterno. Salmo 96, o verso 13. O salmista vai dizer, na presença do Senhor porque vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Jesus Cristo irá voltar, e Deus irá julgar a humanidade. Isso é bíblico. O inferno não é uma historinha de terror, é um fato. O céu não é uma promessa fictícia, é um fato. A vinda de Cristo não é uma especulação filosófica, é um fato verídico, indiscutível e certo. E nós, enquanto cristãos, precisamos entender isso. Mas nos nossos dias, a doutrina das últimas coisas e do juízo final simplesmente foi esquecida. E nós estamos nos enredando com os problemas da terra, e ao invés de nos alegrarmos em Deus e termos os nossos corações aquecidos com a esperança da vinda do Cordeiro, estamos com a nossa alma embriagada de amargura pelas convulsões que esse mundo caído está vivenciando. Mas esse mundo sempre foi um lugar ruim. Essa terra, desde o dia que Adão desobedeceu a Deus, se tornou um lugar inóspito. Pedro nos chama de peregrinos e forasteiros. A Bíblia diz que nós não pertencemos a esse mundo. Então nós temos que olhar para a desgraça que varre a terra e lembrarmos que o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Redentor, Ele está vindo e Ele vem nos buscar. Então o autor sagrado mostra aos primitivos cristãos, relembra aos primitivos cristãos, que dentro das doutrinas mais básicas da fé cristã, está a volta bendita de Jesus Cristo.
Porque se não tiver a vinda de Cristo, não faz o mínimo sentido nós estarmos aqui. Se Jesus não vem buscar o seu povo, então não faz sentido nós estarmos reunidos aqui. É melhor fecharmos as portas, apagarmos as luzes e voltarmos para a nossa casa. Mas a Escritura afirma, e sobre ela nós temos que crer confiadamente, que Deus virá buscar o seu povo. E não somente buscar o seu povo, Ele vem julgar a terra. Ele vem julgar o mundo, e Ele vem exercer juízo sobre o mundo. Os 3 primeiros versos nos mostram que é preciso progredir no conhecimento de Deus. Nesses 3 versos nós temos fundamentais doutrinas cristãs: soteriologia, eclesiologia, pneumatologia e tantas outras verdades doutrinárias profundas nesses 3 versos que nós lemos. A pergunta então que deve ser feita: o que é que você entende dessas coisas? O que é que você sabe sobre a sua salvação? Qual é a natureza da sua fé? Você é um cristão porque você nasceu numa família cristã e foi consagrado numa igreja cristã e congregou numa igreja cristã até hoje, ou você entende o que é ser um cristão? Qual é o nível do seu conhecimento a respeito dessas verdades? Porque o povo lá de Jerusalém está sendo confrontado pelo autor de Hebreus, dizendo: vocês têm que progredir. E está na hora de nós avançarmos, de nós irmos adiante e conhecermos mais as verdades preciosas que recebemos do Senhor. E qual é o nível de nossa compreensão dessas coisas? A ressurreição dos mortos é o 5º elemento que ele fala. A doutrina da ressurreição. Você entende que você vai ressuscitar um dia? Hoje no discipulado falávamos com os alunos do discipulado. Estudávamos exatamente a ressurreição. Tem um monte de crente que acredita em reencarnação. Era bom que você reencarnasse numa barata e ia pisar em cima de você. Era um percevejo. Você não vai reencarnar. Ao homem está ordenado nascer e morrer uma só. É a Bíblia que diz. Você vai morrer uma vez só e não tem viagem de volta. Depois que morrer já era, acabou-se. Morreu Maria Preá. E não tem mais o que fazer. Mas tem um monte de gente dentro de igrejas cristãs que acreditam que vão reencarnar, que vão voltar. Aí tem alguns lapsos de ausência de lucidez. Eu tenho uma sensação que eu já estive nesse lugar. Será que eu já estive aqui em vidas passadas? Será que eu vim aqui na minha outra encarnação? Aí fica assistindo demais a novela das Globo e fica inculcando aquela loucura na cabeça. Nós não cremos em reencarnação. Nós cremos em ressurreição. E por que eu posso crer na ressurreição? Não é porque a igreja cristã está dizendo que a ressurreição é o certo e não a reencarnação. Por que eu creio na ressurreição? Não é porque um líder humano está afirmando isso. Eu creio na ressurreição porque em João capítulo 11, versículo 25... o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que morra, porque um dia vai morrer, esse viverá para sempre. Por que eu creio na ressurreição? Porque o meu Salvador ressuscitou e está vivo e está aqui no meio da gente nessa noite. É por isso que eu creio na ressurreição. É por isso que eu acredito na ressurreição, porque é uma elementar doutrina bíblica. Quando você morrer, você não vai dormir num sono profundo em algum lugar do cosmos. Não. Você vai aguardar o dia glorioso da ressurreição. Isso é maravilhoso. Por que o crente, ele lida com a morte numa perspectiva diferente? Porque ele crê que vai ressuscitar. No velório do crente a gente chora, a gente fica triste. Agora a gente não pode fazer escândalo. Não pode fazer escândalo. Escândalo deixa para aquele que não conhece a doutrina de Cristo. Aquele que conhece a doutrina de Cristo chora, fica triste, mas canta, se alegra, louva a Deus, exalta. O velório do crente é lindo, é maravilhoso. Eu não gosto, mas é bonito. Esses dias quase que eu fazia um convênio com o Campo Santo. E Miriam ia ser minha assessora. Como é que a gente lida com a morte?
A gente lida como cristão. A gente chora diante da morte? Sim, é uma separação. A gente sente os efeitos massivos da morte? Sim. Nós não fomos criados para morrer. Mas quando o desespero se coloca ao nosso lado, então nós lembramos, Jesus Cristo ressuscitou e nós vamos ressuscitar também. Então nós não estamos dizendo um adeus, é um até breve, é um até daqui a pouco, nós vamos nos encontrar de novo. E essa verdade, ela tem que encher o nosso coração de esperança. É por isso que quando você for morrer, você morra com educação. Morra com classe. Só me chame para fazer o seu velório se você for morrer com classe. Porque se não for, não vou não. Nada de ficar arrancando os cabelos. Não, que é isso? Não pode. Por que não pode? Porque nós não vamos nos separar para sempre. Um dia vamos ressuscitar. Entendeu? E aí isso enche o nosso coração de alegria. E isso muda completamente a percepção das coisas. E é por isso que ele está dizendo, olha, Jesus ressuscitou. E nós como cristãos cremos na ressurreição. Mas não somente isso. O texto avança, veja o que ele diz mais à frente, versos 4 até o 6. Primeiro ele mostra os exemplos mais básicos da fé cristã. E agora ele faz um perigoso alerta. O alerta de você se presumir cristão. Porque alguém que se presume cristão não consiste em um verdadeiro salvo. Olha o que ele fala a partir do versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Nós estamos diante dos versículos mais difíceis de todo o livro de Hebreus. E um dos versículos mais difíceis em todo o Novo Testamento. E eu nunca vou perdoar vocês por fazerem eu pregar esse texto. Que a gente podia estar vendo Efésios aqui numa boa. Mas tudo bem. Estamos diante de textos que são desafiadores. E pelo menos 4 linhas de interpretação existem para esse texto. Somente 4. A primeira delas vai dizer que o autor está falando de cristãos genuínos que perderam a salvação. A segunda linha vai falar que o autor está falando de cristãos que estavam seguindo sérios desvios doutrinários que os judaizantes traziam contra a igreja. A terceira linha vai dizer que o autor aborda apenas de forma hipotética os desvios que algumas pessoas podiam estar vivenciando. A quarta linha vai dizer que ele está descrevendo os apóstatas que um dia frequentaram a igreja. E nessas 4 possibilidades nós precisamos escolher uma. E é óbvio que nós temos que escolher a correta. E qual seria a correta entre essas 4 possibilidades? Se nós considerarmos que o autor fala que crentes genuínos podem perder a salvação, estaríamos negando toda a doutrina bíblica. Crentes genuínos não podem perder a salvação, logo jamais cairão da graça. O segundo argumento é que o texto está falando de desvios doutrinários que os judaizantes estavam levando a igreja a cair neles. Existe uma grande possibilidade, mas crentes sinceros e verdadeiramente espirituais perceberiam o erro e o equívoco disso em algum momento. O terceiro argumento de que o autor aborda esse tema de forma abstrata não pode ser aceito, porque isso nos induziria a desprezar as advertências do texto bíblico e vivermos uma vida pecaminosa. Então qual é o argumento correto? É o quarto argumento, em que ele diz que o autor está descrevendo pessoas que apostataram da fé e um dia frequentaram a igreja. E isso faz todo sentido se nós considerarmos todo o argumento bíblico. Um verdadeiro crente jamais perderá a salvação. Um genuíno cristão jamais se desviará do caminho por todo sempre. E uma verdadeira alma regenerada por Cristo não pode cair da graça. Então a única alternativa que resta a esse texto é o autor denunciando aqueles que um dia visitaram uma igreja, fizeram parte de uma igreja, ouviram a pregação do evangelho, foram batizados, experimentaram o dom de Deus, mas nunca houve no seu coração o elementar de tudo, verdadeiro arrependimento.
E isso é muito sério. E isso é extremamente sério. Porque não basta você se presumir um cristão. Não pode ser apenas isso. E isso é tão verídico que lá em 1 João, no capítulo 2, do verso 19 até o 20, João vai dizer o seguinte: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. O que é que João estava dizendo na sua carta? Se você visitar o capítulo 2 de 1 João, você vai ver que lá ele está falando do anticristo e do espírito do anticristo que opera no mundo. E agora João está dizendo que algumas pessoas haviam abandonado a comunidade cristã e haviam agora apostatado completamente da fé. Mas isso não significa que elas se afastaram do Senhor, não. Isso apenas fica claro que elas nunca pertenceram ao Senhor. Uma coisa é você esfriar na caminhada. Outra coisa é você se frustrar com uma igreja e ir para outra. Outra coisa é você perder a alegria por alguma razão. Isso é uma coisa. Agora, quando você abandona Jesus Cristo, quando você dá as costas para Cristo, quando você nega as doutrinas de Cristo, quando você vai para longe do Evangelho, quando você expurga de sua vida por completo toda e qualquer menção a Deus, isso só prova uma coisa: que você nunca conheceu o Senhor. Porque é impossível conhecer o Senhor e permanecer do mesmo jeito. É impossível ter um encontro com Cristo e conseguir viver longe dele o resto da vida. Não tem como. Então o que é que ele está nos mostrando? Que na igreja existe um sério perigo. Se você não progride espiritualmente, se você não amadurece espiritualmente, existe um terrível risco de você ser alguém que se presumiu cristão, que achou que era cristão, mas que não vive um verdadeiro cristianismo. O Senhor conversava com Nicodemos, e na conversa que ele tinha com Nicodemos, ele diz: olha, Nicodemos, é o seguinte, você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos diz: como que isso é possível? Existe uma forma de voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus diz: eu não entendo, Nicodemos, você é um mestre tão famoso em Israel, e você não entende o que eu estou dizendo. Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer de novo. A pergunta não é quanto tempo você tem de cristianismo. A pergunta é: você nasceu de novo? Você teve um encontro com Deus? Você conheceu Jesus? Você tem andado ao lado dele? Se nós de fato conhecemos o Senhor, o texto começa dizendo: é impossível. Simplesmente não acontece. Simplesmente nunca aconteceu. E simplesmente nunca irá acontecer. Nenhum. Está lá em João capítulo 17. Não fui eu que disse orando. Eu não. Ele orando disse: nenhum dos que tu me destes se perdeu. Louvado seja Deus. Nenhum cristão salvo se perderá. Todos cruzarão os portões da gloriosa Sião. Entende? Nunca se perdeu. Mas eu conheço um que abandonou e voltou para o mundo e faz tudo que não presta. Nunca foi crente. Nunca foi cristão. Ele passou um tempo na igreja. Ele é o que a pós-modernidade chama na religião de amigo do Evangelho. É o amiguinho do Evangelho. Mas não basta ser amigo do Evangelho. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer de Cristo. Tem que ter verdadeira conversão, genuíno arrependimento. Entende? Nós temos estudado nas quintas-feiras sobre a obra que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. E aí nós entendemos que um genuíno cristão simplesmente não pode cometer o único pecado que Deus não perdoa. E qual é o único pecado que Deus não perdoa? É blasfemar contra? Nenhum crente comete esse pecado. Mas quantas vezes eu fui dormir perturbado e varei a madrugada pensando: meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Porque eu vi uma irmã cortando o laço e eu não acreditei.
Meu Deus, eu vi a mulher dizendo, é isso que eu te digo. E eu disse, é conversa. Será que eu não blasfemei contra o Espírito Santo? Não, não é isso não. Só o fato de você se preocupar de cometer tal pecado, já mostra que o Espírito lhe convence da justiça, do pecado e do juízo. Quem não está nem aí para Deus, quem não está nem aí para as coisas de Deus, tem a mente cauterizada, diz o apóstolo Paulo. Ele está tão cauterizado nos pecados dele, que ele já não dá a mínima. Para ele não faz diferença o que ele faz, o que ele deixa de fazer. A vida está boa do jeito que está. Ele não sente necessidade alguma de andar ao lado de Cristo, de aprender de Cristo, de conhecer mais a palavra de Cristo, de aprender essas elementares doutrinas da fé cristã. Para ele isso não importa. Ele vive imerso no pecado, ele continua no pecado, e ele vai caminhando no pecado, está tudo bem. Mas se você recebeu o Espírito Santo, e todo aquele que creu em Cristo recebeu o Espírito Santo, este Espírito jamais lhe deixará confortável no seu pecado. Não deixa, é numa fração de segundos. É num milésimo de segundo, quando você peca, ele diz, você pecou. Você errou. Você falou o que não devia. Você fez o que não devia. Você foi por uma rota que não podia. Você pecou. Mas se arrependa e volte. O Espírito nos convence da necessidade do arrependimento. E o que é que o diabo faz? Ele é acusador. O que é que ele faz? Acusar. Aí ele vai dizer, tá vendo, tu pecou, tu não tem jeito não, abandona esse negócio de igreja. Para que insistir com esse negócio de igreja? Tu não está vendo que tu não tem jeito? Tu não está vendo que tu não tem futuro? Tu passou um tempo andando certinho, agora já errou de novo. É melhor tu viver a tua vida, aproveitar, curtir. Se te faz bem, qual é o problema? Essa frase nasceu no inferno. Foi lá no inferno que essa frase nasceu. Se você está feliz, é o que importa. Não, não é o que importa. Mas o que é que o Espírito faz? Ele diz, não escute o acusador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de nossos pecados e nos justificar de toda transgressão. Então nós podemos nos deleitar em Cristo. Esses difíceis versículos de Hebreus mostram-nos um perigo. O perigo de nós nos presumirmos cristãos. O perigo de nós não sermos de fato criaturas regeneradas, mas apenas a estarmos acostumados com a religião. Nada pode ser mais devastador para um crente do que se acostumar com a religião. Porque quando a gente se acostuma com a religião, tudo perde o entusiasmo, o brilho. Tudo perde a importância. É apenas mais uma ação. É apenas mais uma oração, é apenas mais uma leitura, é apenas mais um momento. É só isso. Mas quando nós não estamos acostumados com a religião, cada momento que nos colocamos diante de Deus, Ele é único para as nossas vidas. Ele é precioso demais, Ele é singular demais, Ele é incomparável. E é por isso que a gente não consegue viver longe de Jesus. E é por isso que a gente não consegue andar distante de Jesus. E é por isso que a gente pode até buscar e bater em muitos outros lugares, mas nunca teremos paz se não for aos pés de Jesus Cristo. Mas o que é que nós estamos vendo nos nossos dias? Uma multidão de vidas, vagando errantes pelas sombras da terra, buscando luz aonde não existe luz, buscando pão aonde não tem pão, buscando água onde não há água. Enquanto Cristo nos diz, vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado? Eu alivio o teu fardo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu estou cuidando de você. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, muitas vezes nós estamos perseguindo idealizações e buscando nos mais diversos lugares aquilo que o nosso coração caído almeja, mas não teremos paz enquanto nós não estivermos aos pés de Cristo. Assentados aos pés de Cristo,
prontos para ouvir a voz de Cristo. Um verdadeiro crente não perde a sua salvação. Não pode perder. Não tem como perder. Porque é impossível viver longe de Jesus. Nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar de Jesus. Nada, absolutamente nada. Mas caminhando para o fim, veja os versos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ele vai concluir o seu raciocínio, construindo uma narrativa muito parecida com o que o apóstolo Paulo faz aos Gálatas. E você que está vindo na quinta-feira já está bem familiarizado com ela. A ideia do fruto que precisa brotar e crescer. Ele agora usa a visão de um agricultor e um terreno. E ele diz, olha, aquele que cuida do terreno, que semeia no terreno, quando a chuva vier, a chuva fará com que essas sementes brotem. E a bênção de Deus está sobre esse. Mas aquele que despreza o terreno e não cuida do terreno, quando a chuva vier, a única coisa que brotará daquele solo são espinhos, abrolhos. E não há benefício algum, a maldição está sobre aquilo. E por que ele escolhe essa figura de linguagem para encerrar o seu raciocínio? Ele começou dizendo que precisamos progredir espiritualmente, conhecendo cada vez mais o que existe mais básico da nossa fé. Ele então avança e no meio do seu argumento apresenta o grande perigo de sermos presumidamente cristãos e nunca termos nascido de novo. E agora ele nos mostra que está diante de nós duas possibilidades, duas alternativas, e cabe a nós fazer a escolha do que irá ser feito em nossa vida cristã. Ele diz que podemos semear e colher a bênção de Deus, ou podemos também desprezar e colher a maldição do Senhor. Podemos ser um solo fértil, frutificando para a glória de Deus, ou podemos nos tornar uma terra estéril, infrutífera, que só serve para ser queimada. O que nós faremos com a nossa vida cristã? O que você fará com a sua vida cristã? O que eu farei com a minha vida cristã? A escolha é só minha. Paulo vai dizer, se eu semear na carne, eu colherei a destruição. Se eu semear no Espírito, eu colherei a vida eterna. Aonde eu vou plantar? Não são as pessoas que escolhem a sua semente. Quem escolhe o que vai plantar é você. Não é o outro. Mas o outro me feriu, me machucou, me maltratou, me desprezou, então eu vou semear amargura no meu coração? Não. Eu vou semear amor. Eu vou semear paz. Eu vou semear graça. Eu vou semear perdão. Eu vou semear vida eterna. Porque eu quero colher uma safra volumosa da bênção de Deus. Mas a escolha da semente é sua. E ele então conclui o seu pensamento dizendo que é de suma importância cultivarmos no terreno da nossa alma. O que nós estamos cultivando? Os dias são maus e perigosos. Os dias são sombrios e avassaladores. Em Mateus capítulo 7, do verso 17 até o verso 20, Jesus disse o seguinte: assim, toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Não tem como um presumido cristão produzir uma vida cristã. E não tem como um genuíno cristão viver deliberadamente na prática do pecado sem arrependimento. Não tem como. Não há como. É simplesmente impossível. O que nós estamos produzindo?
o que os cristãos de nossa época estão produzindo, o que os pastores de nossos dias estão produzindo, o que as igrejas de nossos dias estão produzindo. Estamos produzindo bons frutos ou estamos produzindo maus frutos? O Espírito Santo nos chama a entender que vivemos em uma franca e aberta apostasia. E Paulo vai fazer uma denúncia muito assertiva no início da carta dos Gálatas. Ele começa dizendo: eu fico admirado que vocês abandonaram tão depressa o evangelho que vocês receberam para abraçar outro evangelho. Aí lá na frente ele vai dizer o seguinte: mesmo que eu volte aqui, ou desça um anjo do céu com um facho de luz fulgurante, dizendo a vocês outra coisa completamente diferente dessa que eu estou ensinando a vocês hoje, seja anátema, rejeita. O que é que Paulo está dizendo aos cristãos gálatas? Que é muito possível, é extremamente provável, que alguém que um dia foi um grande proclamador da verdade, se torne um grande defensor da mentira. Alguém que um dia apontou o caminho da salvação, pode transformar-se em alguém que aponta o caminho da morte. Então nós não seguimos os homens, nós seguimos Cristo, pois Cristo é o caminho que jamais muda. Cristo é a rota que nunca falha. Cristo é a certeza indubitável. Cristo é a verdade absoluta e inflexível. Cristo é o firme fundamento sobre o qual esta igreja está edificada. Cristo é a razão máxima de nossa existência e caminhada. Cristo é o pano de fundo que embeleza a nossa caminhada cristã. Cristo é o propiciatório que encobre nossos pecados e nos justifica diante de Deus. Cristo é a rocha firme sobre a qual nós colocamos os nossos pés e não tememos de tropeçar e os ventos fortes. Cristo é a edificação segura na qual nós temos refúgio e fortaleza. Cristo é o socorro que é bem presente nas horas de tribulação. Cristo é a verdade gloriosa que acalenta a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Cristo é a razão de caminharmos e Cristo é a esperança que nos faz crer no futuro. Cristo é tudo ontem, hoje e será para sempre. E se você conheceu Cristo, nunca você conseguirá viver sem Cristo. Não tem como, porque Cristo é a razão do meu coração bater dentro do meu peito, porque Cristo é a razão dos meus pulmões respirarem, porque Cristo é o motivo dos meus olhos enxergarem, porque Cristo é a força que move minha vida, Cristo é o firme fundamento da minha fé. É Cristo. Então não tem como viver sem Cristo. Então quando você ouvir alguém dizer: eu um dia fui cristão e hoje eu não quero saber de crente, ele nunca conheceu Cristo. Porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu já me decepcionei com a instituição. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já me frustrei com pessoas dentro de igreja. Eu já perdi a conta quantas vezes eu chorei de tristeza e amargura por ver coisas que eu não deveria ver. Eu já perdi a conta de quantas vezes a minha alma ficou profundamente deprimida diante de injustiças no meio do cristianismo. Mas quando eu olho para essas coisas, o Espírito Santo brada no meu coração e diz: você é meu, você não é deles. Então eu nunca vou abandonar Cristo, porque Cristo é a razão de ser o que sou. E John Stott vai dizer: eu não sou o que devia ser, mas sou tudo o que sou por causa de Cristo. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós somos falhos, a instituição é falha. Mas se existe muita gente presumidamente cristã fazendo estragos, existem bons cristãos buscando fazer a vontade de Deus. Se existem comunidades que caminham a passos largos na apostasia, existem lugares em que o evangelho é pregado com fidelidade. Existe em Cristo, e somente em Cristo, uma verdade máxima para ser vivida. Então o autor sagrado nos chama a progredir, a avançar, a continuar, a não esmorecer, a não desistir, mesmo cercados por uma incontável e gigantesca nuvem de apostasia, a olharmos para Cristo e continuarmos crendo no que nós cremos, ainda que as pessoas nos ridicularizem, ainda que as pessoas zombem de nós, ainda que as pessoas digam o que quiserem dizer sobre nós, não importa, nós vamos seguir Cristo. E nós vamos andar ao lado de Cristo. E nós vamos estar bem próximos a Cristo.
E nesse mundo que apostata cada vez mais, nós vamos progredir na nossa fé, como genuínos e verdadeiros cristãos. Que Deus nos ajude nesse caminho, que Deus nos dê força nesse propósito, que Deus nos dê graça nessa caminhada, para que possamos viver, não como presumidos cristãos, mas como autênticos servos e servas de Deus. Que a nossa casa seja um lugar em que Jesus tem prazer de ficar. Que a nossa família seja uma família que glorifica a Deus. Que o nosso lar seja um lar em que Deus é exaltado e bendizido em todos os momentos de nossa vida. E que nossa igreja se mantenha humilde aos pés de Cristo, dizendo somente Ele é Deus e não há outro. E não há outro. E esse é o chamado do Senhor para nós. Não olhemos para os homens. Não olhe para as pessoas. Olhe para Cristo. Somente Cristo. Não pense que longe de Jesus você pode ser feliz. Não pode. Não vai dar certo. Mas eu quero testar. Teste, vai dar errado. Você vai voltar todo arrebentado, todo quebrado, e a gente vai consertar você. Mas antes eu vou dar um peteleco na sua orelha. Eu vou dizer, eu não te avisei, miserável. Para que tu foi? Tem uma charge na internet. E assim tem uma cerca e uma placa. Não ultrapasse. Mas aí vem um indivíduo e pula a cerca. Sabe o que tem do outro lado da cerca? Um abismo profundo. Aquela cerca não está ali para prender você. Aquela cerca está ali para proteger você. A igreja está aqui não é para prender você. A igreja está aqui para proteger você. E para dizer a você, não pule essa cerca. Lá fora só há morte e destruição. Mas aqui dentro existe vida com abundância e vida eterna. Ah, mas eu vou viver longe de Cristo. Vai. Persiga os seus sonhos. Vá atrás dos seus ideais. Conquiste tudo que você quer. Eu duvido que você terá alegria. Mas em Cristo você é muito mais do que vencedor. Não tem outra alternativa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curve sua fronte. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo maravilhoso privilégio de podermos conhecer Cristo. A mais bela de todas as poesias é incapaz de descrever, Senhor, o grande amor que Tu demonstrastes por nossa vida. A mais exímia e harmoniosa canção não é suficiente, Senhor, para declarar a grande obra que o Senhor fez em nossas vidas. Nessa peregrinação, muitas vezes nós fracassamos. Nessa jornada, em muitos momentos, a nossa fé se esfria. Nossos pés, eles tropeçam. Nossas mãos enfraquecem. Muitas vezes, Senhor, nosso olhar fica turvo. E a desolação invade o nosso coração. Mas nesses momentos, nos faça lembrar, Espírito Santo, que ninguém fez por nós o que o Senhor fez. Que não foram os homens que nos salvaram. Não foram as instituições que nos resgataram. Mas foi a gloriosa mão de Jesus Cristo. Renova a nossa fé nessa noite, Espírito Santo. Nós não queremos ser presumidos cristãos. Nós queremos ser verdadeiros discípulos. Nós queremos sentir o Teu amor que nos constrange a todo momento. Nós queremos ter paz contigo. Venha ao nosso encontro nesse momento, Senhor. E aonde houver uma ferida aberta, cura essa ferida com o bálsamo da misericórdia. Aonde houver, Senhor, um coração machucado, trata ele com a Tua mão nessa noite, Senhor. Aonde houver uma alma aflita,
desesperançada, abatida, restaura esse coração, Senhor. Restaura essa vida, Senhor. Renova-nos, Espírito Santo. Renova-nos, Espírito Santo. Renova-nos, Senhor. Renova a nossa fé. Renova o nosso amor. Renova a nossa vida. Enche-nos de verdadeira paz. A paz que o mundo não conhece, nunca conheceu. Senhor, se por algum momento nós titubeamos em dois pensamentos e pensamos em ir para longe de Ti, tenha de nós misericórdia. Nos perdoe. Foi no âmago de nossa dor e na ausência de lucidez que tivemos tal pensamento. Nós não podemos viver sem o Senhor. Nós não podemos existir sem o Senhor. Então nos toma nos Teus braços, nos toma no Teu colo e nos acalenta nessa noite, Espírito Santo. E nos faz entender que sem o Senhor não há como viver. Não há como caminhar, Senhor. Que olhemos somente para Ti, Jesus. Somente para Ti, Jesus. E jamais olharmos para trás, Senhor. Nunca mais olharmos para trás, Senhor. Ouve a nossa oração, Pai. Ouve o nosso clamor nesse momento. Senhor, tem misericórdia daqueles que, abatidos no campo de batalha, esmoreceram e estão caídos no campo. Tem compaixão daqueles que foram para longe do Teu aprisco. Tem compaixão daqueles que estão frios, desanimados, desiludidos. Renova-nos, Senhor. Renova-os com a Tua mão poderosa. É isso que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.